Caleri machucado e o Dorival pode estar indo pro Corinthians, cara. Eu já adianto pra você que é São Paulino, tá? Esse vídeo tem notícias ruins. E bora direto sem enrolação, que aqui não tem enrolação. Primeiro falar sobre o Caleri, tá? Lesão do Caleri confirmada, uma lesão no joelho, LCA. É uma lesão muito complicada, cara, pro atleta de futebol. Uma das piores lesões possíveis pro atleta, né? Então pro Caleri, muita força nesse momento. Você que é corneteirado, pode falar o que quiser do Caleri. O torcedor tá na razão de criticar, de questionar, pode falar. Só que o Caleri é um cara que nunca deixou de se entregar um segundo pelo São Paulo. Sempre que tá em campo é um cara que luta por todas as bolas, luta em todos os momentos. Na minha opinião, o ídolo, tá? Campeão da Copa do Brasil, sendo um dos protagonistas, fez um gol na final importantíssimo no Maraca. Então muita força pro Caleri, e é um cara espetacular, tá? Conheço o Caleri, a pessoa do Caleri, é um cara espetacular. Então muita força que ele precisa nesse momento, tá? Para um jogador profissional essa lesão é muito complicada. Hoje em dia a medicina tá avançada, né? Graças a Deus, os jogadores que se machucam dessa forma voltam um pouco antes, mas é pelo menos uns 7 meses, cara, pro Caleri voltar bem. Isso pelo menos, tá? Então é uma lesão muito complicada, é muito difícil que o Caleri volte antes da temporada acabar pelo São Paulo, tá, galera? Muito triste, muita força pro Caleri, que na minha opinião é um cara que merece todo o respeito do torcedor, tá bom? Força, Caleri! Dorival pode estar indo pro Corinthians. Galera, o roteiro que eu falei no último vídeo, aí ó, o roteiro tá na nossa cara, cara. Na nossa cara. E qual foi o roteiro que eu falei? Eu falei no último vídeo assim, tá na cara o que vai acontecer. O São Paulo vai acabar sem Zubeldia e sem Dorival naquela luta louca pro treinador. Tá na cara, cara. Sabe por quê? Porque a diretoria não tem convicção no que estão fazendo. Não tem convicção no que estão fazendo. O senhor Belmonte deu uma entrevista ridícula, na minha opinião, antes do jogo São Paulo e Cruzeiro, falando que o Zubeldia vai descer aqui no próximo domingo como treinador do São Paulo no jogo contra o Santos. Como diretor de futebol de São Paulo, dá uma declaração daquela, faltando uma semana pro jogo. E se o São Paulo tivesse tomado um sacode do Cruzeiro, um sacode do Botafogo, um sacode do Santos depois? Ele ia descer como treinador de São Paulo? E pra mim, desculpa, empate contra o Cruzeiro, cara, São Paulo mais uma vez caiu de rendimento. Ontem contra o Botafogo, o primeiro tempo demonstrou evolução. No segundo tempo caiu de rendimento de novo. Quando entraram peças, inclusive o Luciano, cara, que pra mim entrou mal no jogo. E a gente vai falar sobre isso também, sobre a discussão do André Silva ali com o Alan Franco, vamos falar sobre tudo isso. Mas, cara, é assim, você que tá assistindo, e eu não sou corneteiro, cara, não sou corneteiro, não sou. Vocês sabem que meu perfil não é, tem gente que até fala, tem que ser mais corneteiro, não sou, não gosto. Só que, pensa comigo, faz algum sentido o Zubeldia continuar no São Paulo agora? Minha pergunta é real, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, comenta aí no chat. Porque, cara, o que eu penso, tá? Pra mim tá na cara que é uma questão de tempo pra ele cair. Mas tá na cara que a diretoria não tem convicção de que ele vai continuar. Que a torcida já, ó, tá sem paciência. Que, pô, cara, tá na cara que não vai continuar. Tá na cara que se não for hoje que vai demitir, vai ser na semana que vem, na próxima... Tá na cara. Pra mim tá tão nítido isso. E é um cara que pra mim tem ideias legais. Um cara que parece uma pessoa legal ali pelo estilo dele, eu gosto. Que fez um trabalho no passado, na minha opinião, ali na Libertadores, quase passou. Não foi ruim. Um cara que, contra o Corinthians, por exemplo, faz bons jogos. Só que, pô, cara, tá na cara que não deu certo esse trabalho, que não vai dar certo esse ano. Tá tão na cara. E eu sou a favor do Zubeldia sair do São Paulo, deixo claro aqui, tá? A minha opinião. Porque pra mim, um trabalho que tá na cara de que não vai dar certo, que é nítido que não vai dar certo, não tem por que ficar postergando. Porque o diretor dá uma entrevista ali antes do jogo. E o que vai acontecer? O senhor Dorival Júnior, que pra mim é o melhor treinador do mercado, cara que fez São Paulo jogar bola na Copa do Brasil. Ai, mas no Brasileiro São Paulo foi mal. Cara, São Paulo acabou em 11º, 3 pontos a menos do que fez o Zubeldia ano passado num G6. Brigou pra não cair, não brigou, cara. É mentira quem fala isso. Teve um momento de instabilidade lá embaixo, quando eu tava brigando pra ser campeão de um campeonato que sempre foi uma pedra no sapato de São Paulo. Depois se recuperou, acabou em 11º e ó, aqui pra aquele brasileiro, ó. Foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores no ano seguinte, é isso que importa. Não foi demitido de São Paulo. Ai, mas ele abandonou o São Paulo. Não, cara, o Dorival foi pra seleção brasileira. Você que tá em casa, chega um convite pra você. Você tá no São Paulo. Ok, legal pra caramba. Convite pra receber R$1 milhão a mais. R$1 milhão de reais. Você não vai, cara. Vai falar que você não vai pra seleção brasileira pra treinar Neymar, pra treinar Vini Júnior, pra treinar Rodrigo. Você não vai, cara. Para. Todo mundo iria. E o São Paulo vai perder o Dorival pro Corinthians, tá? Tem mais assunto aqui nesse vídeo, tá? Continuando, Dorival. Melhor cara no mercado. Pode estar indo pro Corinthians. Cara, pra mim o São Paulo perdeu o Dorival por incompetência é um absurdo, tá? Um absurdo. E depois vai ficar aquela caça pro treinador, com todo respeito ao Diniz, que é um cara que eu gosto muito. Mas vai ficar Diniz, que não é unanimidade, muito pelo contrário. Crespo, que... E aí, a gente viu o Crespo para ligar o Paulista, será que é o cara? Quem mais? Luiz Castro, não tem dinheiro. É isso, cara, vai ficar nessa confusão. Quinteiros, Caixinha... Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, isso tudo por conta, na minha opinião, por conta de uma entrevista errada do senhor Carlos Belmonte, tá bom? Errada. E pra fechar aqui esse vídeo, ontem teve uma discussão. Alan Franco com o Luciano e André Silva.
A discussão entre Alan Franco e Luciano tava tranquila, cara. A discussão de jogo ali, cara, um cobrando o outro. Legal ter isso, tem que ter isso no futebol, tem que ter. Você fala com o jogador, todos vão falar, não, normal. Mas aí chega o senhor André Silva. Ô André Silva, você que, pô, o cara já conheceu o André Silva, um cara gente boa e tal. Viajou, cara. Mas trabalha quieto, cara. Viajou, o André Silva tendo oportunidade agora com a lesão do Caleri. Vai lá e manda o Alan Franco tomar nesse lugar. Que isso? Qual que é a sua? Qual que foi a sua ali, André Silva? Pô, cara, trabalha quieto ali. Você vai ter oportunidade agora. Pra que foi se intrometer? A discussão tava normal. Aí gera bafafá da imprensa, gera. Ah, não, mas é normal de jogo? Não, cara, desculpa. O normal de jogo, claro que acontece. Entre Luciano e Alan Franco, era normal. Aí você se intromete, manda o cara pra aquele lugar, vocês quase saem na mão no campo, você fala que a gente resolve lá fora. Claro que de cabeça quente, depois de tomar um empate, isso faz parte do futebol. Não dá pra evitar, essa é a minha pergunta, cara. Homem, adulto, cara, não precisa disso, tá? Pra mim o Rian tem que ter oportunidade como titular de São Paulo, eu falo isso. O André Silva fez gol no jogo, mas é um cara que também perdeu um gol ali na cara. Eu queria muito ver o Rian com oportunidades, tá? No São Paulo, eu particularmente penso isso. Esse é o vídeo, galera. Eu não sou corneteiro, mas, cara, são coisas do futebol que enchem o saco, assim. Vamos ser muito sincero. Se o Corinthians acertar o Dorival, uma baita contratação pro Corinthians, tá bom? Um beijo, tamo junto, fiquem com Deus. É o seguinte, o Igor Vinícius não deve permanecer no São Paulo para 2026, tá? Ele tem contrato válido com o clube até o final desta temporada. As conversas foram iniciadas, mas as duas partes já veem que não há aí um interesse muito grande nem do Igor Vinícius em renovar com o São Paulo, nem do São Paulo em renovar com o Igor Vinícius. As duas partes têm entendido ali uma espécie de fim de ciclo, né? O Igor Vinícius está no São Paulo desde 2019, teve aí há 2 temporadas atrás uma lesão que ele ficou fora o ano todo praticamente, e nesse ano não vem tendo uma boa temporada, perdeu espaço para o Cedric desde que ele chegou, tem perdido espaço para o Ferrarese, improvisado ali na lateral direita, né, no esquema do Zubeldia. Então a informação é essa, que o Igor Vinícius, nesse momento, tudo se encaminha para que ele não renove com o São Paulo e deixe o clube ao final dessa temporada. Muito bem, Éder, uma informação quentíssima aí, o Éder trazendo aqui no De Primeira. Igor Vinícius não deve permanecer no São Paulo. A informação pede passagem aqui, qualquer hora, pode faltar 10 minutos para acabar o programa, não tem problema não. Chega informação ainda assim. E trazendo aí que Igor Vinícius, então, não deve permanecer. Ô, Hernan, o Igor que, como o Éder falou, foi, de fato, perdendo espaço, né? Um jogador que atua ali na lateral direita, perdeu aí realmente muitas chances em 2025, o Cedric chegou, tomou conta dessa posição e até o Ferrarese foi utilizado. Já era um cenário meio que esperado, pelo que aparecia ali? O Cedric chega pegando a posição. O Zubeldia quer o Mike, lateral, subindo mais vezes para o profissional, quer testar mais o jogador. O Ferrarese hoje é um lateral. O Zubeldia enxerga o Ferrarese hoje como lateral, um jogador que é da posição. Então o Igor Vinícius está sem moral no São Paulo, essa é a verdade. Falar o português aqui, claro, às vezes eu escolho outras palavras aqui, tá, mas é verdade. O Igor Vinícius está sem moral. E se fosse para renovar, já teriam renovado. Então, o Igor Vinícius, me arrisco a dizer que já vai até assinar pré-contrato, em cima, obviamente, da informação trazida em primeira mão pelo Éder, já vai assinar pré-contrato no meio do ano. Porque já pode ter essa possibilidade, né? O contrato vai até o fim deste ano, então no meio do ano ele já pode ficar livre com essa não renovação, né? Claro que ele vai correr atrás disso agora. Você acha que ele tem mercado em outras equipes grandes? Muito mercado. Tipo, vai ter muita gente... Eu acho que ele tem muito mercado. Porque ele é um lateral ofensivo, ele é um jogador forte, fisicamente forte, é um jogador que... A única questão que eu vejo do Igor Vinícius é que às vezes ele tem lesão e às vezes ele perde a confiança por causa de lesão. E aí aquela coisa, sabe, do jogador que demora para voltar e por causa de perda de confiança? É um pouco da característica do Igor Vinícius. Mas é um jogador talentosíssimo, é jovem ainda, tem muito mercado. Muito bem, então a gente vai acompanhar aí os próximos passos do Igor Vinícius, que, como o Éder trouxe em primeira mão aqui no De Primeira, honrando o nome desse programa, não deve ficar no São Paulo. Éder, brigadão. Sentido em diversos aspectos, né? E tem uma coisa, né, Éder? Eu acho que o Rian, que é a grande esperança, né, do torcedor de São Paulo, o André, por exemplo, tá pendurado, né, no Brasileirão.
O Rian, me pareceu todas as vezes que ele atuou no profissional, as poucas vezes, e também pela característica física dele, se você comparar com os outros que subiram, como o Matheus Alves e o Ferreira, ele parece muito mais jovem, se você olhar agora, 4 meses depois da Copinha, muito mais jovem fisicamente do que o Ferreirão e o Matheus Alves. E a tentativa da comissão técnica fazia sentido, era começar a colocar o Rian não como 9 no meio dos zagueiros, mas como 10 atrás do centroavante, né? Como ele entrou no Paulista, como ele entrou contra o Cruzeiro, e aí já pegando um adversário mais descansado, mais de frente, sem precisar trombar com os zagueiros. Uma coisa é trombar com os zagueiros sub-20, outra coisa é trombar com os zagueiros do Libertad, por exemplo, né? Então, o Rian me parecia, para essa temporada, sobretudo para esse início, muito mais como o segundo atacante do que para o centroavante. Agora, acho que as coisas vão ter que ser meio feitas às pressas, na urgência, né? E espero que ele esteja preparado, e talvez esse tempo de treinamento e, como o Renan sempre fala, treinar contra o Arboleda, treinar contra o Sabino, treinar contra o Alan Franco, que a gente percebe que quando começaram a jogar Alves e Ferreira, eles já estavam mais adaptados ao time profissional, né, do que logo depois da Copinha, por exemplo. Acho que já me parecem um pouco mais, embora oscilem ainda, mais maduros, literalmente, até fisicamente falando. Essa questão do Rian parecer menos maturado, né, que é o termo que a gente usa no futebol, isso vem desde a base, né? O Rian é um cara que teve a maturação tardia, até por isso acabou deixando o Palmeiras ainda na categoria de base. Foi feito um trabalho grande com ele lá no SCA Brasil antes de chegar no São Paulo por conta disso, né? Tem muito jogador que tem essa maturação tardia que acaba não tendo chance no futebol, porque na base você vai jogar. Isso faz muita diferença na base, né? Minha câmera enlouqueceu, mas tudo bem. Isso faz muita diferença na base, né? A câmera foi lá em cima. O jogador que tá no sub-20 ali, se ele tiver uma maturação tardia, ele vai ser muito mais fraco do que o jogador com a maturação mais adiantada. E o Rian é de novembro, né? Isso também influencia na questão da maturação. O jogador que é de novembro, ele tá 11 meses atrás do jogador que nasceu em janeiro e que tá jogando na mesma categoria que ele, né? Então ele sofreu muito com isso na base e parece que, pelo menos nesse começo, vai acabar sofrendo no profissional. O Arthur Menezes mandou um superchat aqui em euro. Onde você tá, Arthur? Que isso, garotinho? Se demitir o Zuba, tem que pagar a multa e mais o salário maior do próximo treinador. Acorda, torcedor. É melhor trazer um jogador para ajudar em campo. Não tá errado. Eu acho que isso também, Éder, eu acho que isso também é um fator preponderante, né? Que eu acho que a diretoria pensa muito nisso. Por quê? O salário da equipe técnica, porque hoje em dia é equipe técnica, né? Não é mais. Você não contrata um treinador, você contrata uma equipe técnica. O cara vem com 3, 4, 5 muitas vezes. Então, a do São Paulo, a do Zubeldia, no caso, não é das mais caras, é acessível, né, de pagamento para o São Paulo. Aí você teria que pagar a multa e com certeza contratar uma equipe técnica muito mais cara mensalmente para o São Paulo. Eu acho que isso também deve pesar na decisão final de uma saída ou não do Zubeldia. Isso também deve, na minha opinião, pesar, né? E rapidinho falando a respeito do Rian, e eu concordo com vocês a respeito dessa maturação dele do ponto de vista físico, né? Fisicamente, ele é um jogador que precisa ser um pouco mais trabalhado. Isso não quer dizer que ele não possa jogar, né? Até porque a maturação dele de expertise dentro do campo, inteligência de movimentação é impressionante, na minha opinião é impressionante. E levo em consideração também que eu não considero, pelo menos eu não considero o Rian jogador parecido com características de Caleri e André. É jogador de mais movimentação, é um finalizador nato, tem esse poder de finalização, mas é de movimentação. É um jogador mais leve, de maior movimentação do que Caleri e André. Por isso que, inevitavelmente, ele vai ter que usar agora, em algum momento, a janela só abre lá em junho, né? Junho, julho. Mesmo a janela aberta, o São Paulo não tem
o que mais é importante numa janela, que é dinheiro. Então, o detalhe agora é o trabalho em cima do Rian, para ele ganhar um fortalecimento muscular, e deve já estar sendo feito esse tipo de trabalho, né? Com certeza está sendo feito, para ele ganhar, para ele ter oportunidade de jogar, estar preparado não só nas qualidades futebolísticas que ele tem demais, mas é que aguente também a porrada, porque futebol profissional é completamente diferente, e ficou para mim o exemplo no jogo de ontem. Eu gostei muito do jogo do Matheus Alves, do menino Matheus Alves. Eu acho que ele jogou bem. Só que falta um pouquinho, na minha opinião, dinâmica para ele, intensidade, que é completamente diferente no futebol profissional. E é normal, aqui é uma análise crítica, obviamente, mas que eu considero normal. Ele é um jogador de uma classe impressionante, que procura os espaços para receber a bola e tem muita qualidade para distribuir o jogo, para dar o andamento no jogo. O primeiro gol do Ferreirinha, a jogada acontece de uma virada de jogo dele, que pega o Ferreirinha do outro lado no 1-1. Isso é importantíssimo. O Ferreirinha tem que estar toda hora no 1-1, não a bola ir andando de pé em pé até chegar no Ferreirinha, ele vai estar com o marcador dele mais a sobra. Pegou no 1-1, daí desenrolou a jogada, ele fez aquele golaço. Então eu gostei muito do jogo dele, mas falta, que é esse processo de maturação também dos meninos da base, um pouquinho de dinâmica, de intensidade para ele, mas a qualidade que ele tem é espetacular. A porrada deve estancar em cima do Zubeldia nesses próximos dias, não só por conta dos resultados, mas muito porque, quando eu já falei isso para você mexe em qualquer um da imprensa, pronto, parece que vem o comboio inteiro. No negócio da ESPN, que a ESPN suspendeu os jornalistas por conta de um programa, por conta de dar opinião, aqui ó, todo mundo, Zuf, foi um videozinho aqui, outro ali, dando uma desculpinha e falando não, aí nananã, e pronto, morreram. Porque era interesse. O do Zubeldia vão rodar, vão repercutir, vão girar essa merda desse assunto, vão ficar em cima do cara, e aí eu vou falar para vocês, a situação já tá tão ruim que é só mais um assunto para desfocar, para tirar do cérebro, fazer as coisas. E aí, para fechar o vídeo, falando com vocês sobre o que eu apurei, que eu conversei, o que eu ouvi hoje à noite foi o seguinte, porque eu questionei, falei assim, pô, cara, 4 empates. Aí você fala, Zanqueta, é que você esqueceu. Mas se você parar para lembrar, o Crespo demorou 10 rodadas para vencer no Campeonato Brasileiro. O Dorival chegou a ficar 8 ou 9 jogos, agora não me lembro, eu acho que são 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro em 2023, além de não vencer jogos fora de casa. O Rogério Ceni teve sequências muito negativas e muito ruins também, e mantivemos. Ou seja, todos os técnicos que passaram nessa gestão recente, então me falaram sobre isso. Eu perguntei sobre o domingo, sobre o estádio provavelmente está cheio, porque a gente empatou esse jogo, então eu imagino que o Morumbi não vai estar vazio. A gente está falando de um domingo de Páscoa, a gente está falando de um clássico, torcida única, em que muitas famílias, inclusive, vão querer prestigiar, e eu tenho certeza que muita gente deve estar, como é que eu posso dizer assim, com um cenário de análise do tipo assim, cara, eu vou no clássico, vou apoiar meu time, São Paulo ganhar, a gente reverte um pouco da crise. Entretanto, se o São Paulo realmente perder, a galera vai querer eu vou estar lá, querer estar presente, como eu já ouvi muita gente falando, inclusive agora de noite no grupo, o pessoal estava comentando em vários grupos, eu vou querer estar lá para xingar e pedir a saída do Zubeldia, essas coisas todas, porque já não dá mais. Tá sendo uma tortura, já não tô aguentando mais, tá sendo aquelas coisas todas. Eu, particularmente, para esse jogo, eu não vou fazer reclamações além das que eu fiz sobre ele recuar demais o time. Eu acho que são vacilos, não acho que ele tenha feito boas substituições com o timing certo. Hoje vai ser um deleite nos programas esportivos a quantidade de polêmica e coisa para discutir do Zubeldia, falando com jornalista, atleta brigando em campo, conflito, toma gol, não toma gol, quantidade de empate, recorde de empate no Brasileiro, números batidos, não ganha tantos jogos, polêmica, não sei o quê. E depois ainda tem clássico no final de semana, mais jogador que pode machucar. É um prato cheio para você produzir matéria, para você produzir notícia, para você produzir título chamativo, para você hypar assunto.
você falar sobre uma série de coisas. E a gente está aqui também repercutindo, comentando, mas tentando manter a linha mais serena, coerente, equilibrada possível, sem críticas exageradas, sem excessos, sem exageros, tentando repercutir o que é bom, o que não é bom, o que é informação, o que não é informação, o que é constatação, o que a gente está vivendo. Beleza? Acho que é isso. Acho que o Zubeldia, então, fica para pelo menos até este domingo. Não vejo chance nenhuma de risco, a não ser que ele próprio peça demissão, e como eu venho falando, ele vem parecendo, e como mostrou na entrevista coletiva, bem à flor da pele, bem desgastado, com a pressão bem forte em cima dele. Ele não parece ser um cara que deixa trabalhos no meio, ele pode ser demitido, mas ele, especificamente, sair do São Paulo, ele abandonar, acho difícil. A organizada disse que vai marcar uma reunião agora para esta sexta-feira ou para o sábado, porque eles vão voltar agora do Rio de Janeiro. Vamos ver como é que vai ficar essa questão também. Eles disseram que queriam conversar com o Milton Cruz, queriam conversar com jogadores, etc. Inclusive o Caleri tinha mencionado que queria conversar. O Caleri lesionado vai adiantar o quê? Então é esse cenário que a gente tem. Muita pressão, muita cobrança. A gente vai repercutir online e on-time no sãopaulo.blog ao longo desta quinta-feira, para que você acompanhe tudo das repercussões, novas notícias, novidades, declarações, mais falas do Zubeldia, as falas dos jogadores, dos goleiros, do Rafael, que foi um dos melhores da partida, se não o melhor para mim, o melhor jogador da partida. Ferreirinha, que vem muito bem. E acho que é isso, rapaziada. Na sua recuperação, torcer bastante que ele tenha uma plena recuperação e volte ainda melhor para 2026 com a camisa do Tricolor Paulista. Força aí, Caleri! Aproveitando essa situação do Caleri, o São Paulo já está se movimentando nos bastidores no mercado para buscar um substituto. Assim que o São Paulo já soube ontem, né, que a contusão já era mais séria, e a gente até trouxe aqui no canal de que de fato a gente tinha conversado com o Caleri, tinha conversado com o pessoal lá do departamento médico, com todo mundo, e era um ar muito pessimista de que de fato era um rompimento e que ele iria ter que passar por essa intervenção cirúrgica. E aí, já sabendo disso, a presidência do São Paulo, né, do presidente Júlio Casares e do departamento de futebol, já começaram a pensar na possibilidade de um substituto. E aí já entraram em contato com alguns empresários, já começaram a, fazer os contatos iniciais, inclusive informação dada em primeira mão lá pelo GE, e a gente conseguiu ir mais além na apuração. E aí o São Paulo tá confabulando, tá começando a entender cenários. Desde já é importante, eu conversei com uma pessoa do São Paulo e perguntei, a pergunta foi exatamente essa. Nessa busca por um substituto do Caleri, a Superbet pode ajudar financeiramente? Neste momento, não, foi a resposta que eu obtive. Lembra daquele papo da Superbet poder ajudar no reforço? Pelo menos no que a gente conversou, neste momento, a Superbet não estaria nesse sentido. E aí a ideia do São Paulo seria contratar um Cédric Soares para o seu ataque. Em que sentido? Um jogador que fosse experiente, que tenha passagem pelo futebol internacional, que tenha uma rodagem europeia e que chegue numa condição que se encaixe dentro da realidade financeira do clube. Então seria um jogador que poderia chegar com um salário curto, só que até por ser centroavante, a depender de algumas metas em gols e tudo, ele vai começando a ganhar um salário melhorzinho. Então essa é a ideia do São Paulo neste momento. E aí a gente já conseguiu 4 nomes que a gente vai debater rapidinho. Primeiro nome, Diego Costa, ex-Grêmio, tá livre no mercado, foi o nome sugerido. Mariano Dias, ex-Real Madrid, passagens também por outras equipes, é um nome que também foi sugerido. Esses 2 nomes, em primeiro momento, não empolgaram, mas foram nomes que já foram sugeridos ali. O São Paulo tá evitando tomar qualquer... Não, vamos conversar, já vamos abrir negócio. Não, o São Paulo tá tendo muita cautela, até porque esse jogador vai poder jogar somente lá no meio do ano, ali, um pouquinho antes da pausa do Super Mundial de Clubes. Então, o São Paulo tá tendo cautela. Um outro nome que é o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, o São Paulo, em toda a janela praticamente, ele dá uma consultada para saber os detalhes da situação do Carlos Vinícius. Passou por Fulham, Galatasaray, Benfica. É um jogador brasileiro que vai ficar livre no mercado aí no meio do ano.
Só que eu acredito ser muito difícil a contratação do Carlos Vinícius, porque ele está ganhando em euro lá na Europa, e ele é um jogador ainda jovem, se eu não me engano tem 25 anos, 26 anos na verdade, e aí outros clubes brasileiros também estão de olho. O Botafogo chegou a sondar, o Vasco chegou a sondar, o Cruzeiro procurou, o Palmeiras chegou a fazer contato, o Corinthians também. E aí quando é um jogador dessa disputa, o São Paulo normalmente tende a sair atrás nesses quesitos. Então, o São Paulo, eu acho difícil do Carlos Vinícius acabar vindo, porque ele não se encaixaria nessa realidade financeira. E um outro nome é o Brenner, que internamente é um nome que agrada bastante, só que quando a gente leva essa pauta de uma possibilidade do Brenner voltar para o staff do Atlético, inclusive o Brenner é agenciado pelo Juliano Bertolucci, que tem feito a intermediação do Marinax, que é empresário do Oscar, do Cedric e tudo. Há um entendimento de que a Udinese topa fazer negócio, só que a Udinese quer recuperar o investimento no jogador. Então teria que ter um trabalho árduo ali para conseguir essa liberação por pelo menos 6 meses. Então, em um primeiro momento, não é algo animador, não é algo que sustente de fato a possibilidade do Brenner ser contratado, porque aí demandaria também da Udinese pagar grande parte do salário do jogador. Então, acho que é muito difícil disso acabar acontecendo. Então, esses foram os 4 primeiros nomes que começaram a perambolar. E aí a gente, para falar a verdade, acho que esses 4 nomes, mesmo já começando a estar na mesa de debate ali do São Paulo, eu acho que esses 4 nomes não devem pintar por ali. No máximo, a depender da boa vontade da Udinese, acho que o Brenner pode ser uma alternativa, mas os outros 3 já acho mais difícil por todos esses quesitos que a gente trouxe, tá? Bora continuar, eu tô aqui com a minha famosa colinha. Igor Vinícius está de saída do São Paulo, e essa saída pode acontecer agora, no meio do ano, ou no mais tardar em 2026. Por quê? O Igor Vinícius ele tem contrato até dezembro de 2025. O São Paulo já tomou a decisão. São Paulo não quer renovar o contrato do Igor Vinícius. Acredita ali o departamento de futebol que já houve um fim de ciclo, que não faz sentido a extensão contratual do jogador, até porque ele perdeu espaço esse ano. Ano passado ele até foi titular, mas muito mais por um declínio do Rafinha. E aí ele terminou a temporada como titular por ser a única opção. O Cedric acabou tomando a posição. O Ferrarese tem atuado mais por ali. E aí o São Paulo entende que um terceiro jogador para essa função poderia ser o Mike, que a presença do Igor Vinícius pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento do Mike. O São Paulo quer que o Mike ainda em 2025 tenha cada vez mais treinamentos e rodagem ali com um grupo profissional, não necessariamente em jogos, mas em 2026 ele já seria mais um jogador definitivamente profissional e já poderia começar a ter mais minutos dentro de campo. E aí o São Paulo entende que não faz sentido renovar o contrato do Igor Vinícius, até porque já sabe que ele gostaria até de uma valorização salarial e tudo mais. E aí o staff do Igor Vinícius, já sabendo que o São Paulo não tem interesse na sua permanência, já está começando a tentar colocá-lo em outros mercados, principalmente no exterior. Então aí, caso o staff do atleta consiga uma proposta de fora, há um interesse do jogador em um primeiro momento, uma liberação no meio do ano, dele ir para outro clube, mas do futebol do exterior, ter a sua primeira experiência fora do país, já que ele já está há um bom tempo, né? Antes do São Paulo, foi revelado no Santos, passou por Ponte Preta e já está no São Paulo aí há 6 anos. Então, há o entendimento de que agora seria legal uma experiência fora do país. E aí, caso o staff do jogador consiga uma proposta, o clube lá de fora vai entrar em contato com o São Paulo para tentar uma liberação. Aí vai depender do São Paulo aceitar algumas condições, o quanto vai querer, se libera de graça, como é que vai fazer. Mas até do lado do São Paulo, me afirmaram que caso chegue de fato uma proposta vantajosa para o São Paulo também já toparia a liberação do Igor Vinícius no meio deste ano. Então, fato é que os dias de Igor Vinícius no São Paulo estão contados. Resta ver se ele vai embora só ao término do seu contrato lá em 31 de dezembro, ou se já no meio do ano já pode pintar ali alguma proposta, pelo menos é o que o staff do atleta garante que vai tentar aí na próxima janela de transferências. Fechou?